Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma comparação entre o ChatGPT e o Gemini para ver qual deles vai produzir o melhor sistema de controle de tarefas, que é um sistema Kanban, para a gente controlar as tarefas que estão para fazer, que estão sendo feitas, que já estão em revisão ou que estão concluídas. E para isso eu vou utilizar tanto o ChatGPT como o Gemini. Eu tenho aqui aberto meu editor de código, né, que é o Visual Studio Code, e eu vou utilizar ele para isso, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o ChatGPT gerar esse código para mim. Ele vai gerar o código na mesma linguagem, nas mesmas tecnologias, tanto para um como para outro, e a gente vai fazer essa comparação, beleza? Então deixa eu escrever o prompt aqui. Eu vou pedir para ele para fazer o seguinte: preciso gerar para mim o código para quem é como se acessa para o sistema de tarefas. Este sistema tem os seguintes status: backlog, status de backlog, o status de a fazer, o status de fazendo, o status de revisão e o status de concluído. E deve ser possível criar tarefas, editar, excluir e mudar eles de status. Este drag and drop. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui para nós e vamos ver qual é o resultado desse primeiro prompt. O resultado que ele me der aqui eu vou pegar e vou colar dentro do meu Visual Studio Code, que eu vou criar um arquivo aqui HTML, tá? Index HTML. Vamos ver o que ele vai gerar para mim. Ok, deixa eu copiar, colar. Aparentemente tudo ok. E deixa eu abrir esse meu código aqui com o Live Server, ver o que o GPT gerou para nós, tá? Primeiro eu vou fazer tudo com o GPT e depois eu vou trocar para o Gemini e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui nesse mesmo bloco aqui. Na verdade, para ficar até um pouco melhor, vou fazer o seguinte: vou chamar esse aqui de ChatGPT e vou criar um outro Gemini.html, tá? Para a gente ir comparando um com o outro. Deixa eu reabrir de novo o Live Server, só para ele abrir o arquivo certo. Beleza, ele criou isso aqui para nós. Minha tela está com o zoom completo, deixa eu ver se está funcionando, que é aquilo que eu pedi para ele, que é criar a tarefa, editar, excluir e mover elas. Então, backlog, uma tarefa no backlog que vai ser melhorar a utilização do sistema de Kanban. Ok, legal, já consigo arrastar para cada um dos status. Editar, deixa eu ver aqui do sistema de Kanban, adicionando a fonte correta. Editou também, excluir, excluiu. Ótimo, ficou legal isso aqui. Agora deixa eu fazer mais um teste. Vamos lá, deixa eu criar uma nova aqui. Vou criar nesse status de fazenda. Tarefa, testando funcionalidades do quadro Kanban do ChatGPT. Ok, vou deixar no revisando, vou atualizar. Perfeito. Parece que ele continua no mesmo lugar. Muito bom. Vamos para um primeiro prompt, está muito bom, né? Só algumas questões de estilização, talvez, ou alinhamento. Deixa eu ver um outro comportamento aqui, como ele vai fazer quando eu tiver muitas tarefas, se ele já vai ter esse scroll. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, criando também o código com Gemini, do quadro Kanban, deixa eu criar mais duas só, teste, mais uma, teste 1, teste 3. Isso aqui, esse comportamento aqui não é legal, né? Ele tem que ter uma altura máxima para chegar um momento eu conseguir descer o mouse aqui, porque senão vai chegar uma hora, quer ver? Que vai ficar inviável isso aqui. Ele vai estourar a tela toda e ele vai gerar um scroll na tela por completo. E não é isso bem que a gente quer, tá? Porque ele está expandindo todos, só que só quem está crescendo é ele, tá? Então deixa eu excluir um por um aqui. Esse comportamento aqui a gente quer prevenir, mas primeiro vamos melhorar um pouco a estilização. Eu vou pedir para ele utilizar essa fonte family aqui do Google Fonts, que é a Poppins ou Poppins, não sei como o pessoal chama muito ela aí. Na verdade, deixa eu abrir com
Google Chrome aqui, porque no Opera ele fica muito ruim essa visualização. Então, quero copies, a fonte family que eu estou procurando. Pera aí, search fonts, copies. Vou vir aqui, get font, get embed code, esse código aqui. Eu vou copiar e vou colar lá no head do meu sistema, né? E eu já vou aplicar a utilização dele aqui. Font family, como é que eles pedem para chamar ela? Font family, sans serif, sem serifa, né? Vamos ver se já vai alterar e vai melhorar alguma coisa. Opa! Melhorou, ficou mais bonitinho com outra fonte family. Agora, deixa eu pedir para ele fazer mais uma coisa também. Fala assim, ficou ótimo. Não mude nada, mas preciso que deixe os quadros Kanbans alinhados ao meio. Eles estão começando no lado esquerdo e acabando antes do fim da tela. Também preciso que adicione uma altura máxima. Preciso que adicione uma altura máxima para quando tiver muitos cards ou máximo 3 cards, ele tenha um scroll somente naquele status e tem mais cards. Vamos ver se ele vai entender. Eu vou mandar só mais esse prompt, depois mais um outro. E a gente segue por Gemini. Então a gente segue com 3 prompts por IA. Beleza? Ele está falando para substituir a classe board por essa. Cadê a classe board? Board está aqui. Substituo por esta. Vou alinhar aqui. Isso vai centralizar horizontalmente. Scroll interno na coluna quando tiver muitos cards. Substitui a classe column por esta. Altura máxima overflow. Tá. Ok. Vamos ver aqui meio como que ele vai se comportar. Aparentemente está resolvido. Muito bom. Resolveu. Aqui. Então, excluir. Esse aqui para mim tá ok. Tá? Eu não importo com isso aqui. Por exemplo, ele tem um máximo, né? Que se eu não me engano eu falei para ele que o máximo são 3. Deixa eu criar mais um aqui. A partir daqui, a partir da altura que ele definiu, que é 500 pixels. A partir de 500 pixels, tirar esses comentários aqui. A partir de 500 pixels ele tem que começar a dar scroll. Beleza. Acho que ficou muito bom. Ficou muito legal. Agora eu vou pedir para ele o seguinte, só mais uma. Eu preciso de uma descrição para a tarefa também, né? Descrição, data. É muito simples, é só o nome de uma tarefa, mais uma descrição, data. Seria legal a gente ter mais esses detalhezinhos aí, tá? Então eu vou pedir para ele fazer isso e vou pôr até no modo... Não vou mudar nada, vou fazer default assim. Então assim, ficou muito bom. Esse é o nosso último prompt, ficou muito bom. Mas eu preciso ter a opção de adicionar uma descrição no card da tarefa, além de uma data para ela ser realizada. Aí nisso aqui ele vai precisar mexer no HTML. Substitua a função edTask por essa. Altere a função editTask. Atualizar create card. Ok, então copiar e colar a função edTask. Então vou buscar por ela aqui, edTask. Função editTask. Ok. E create card. Atualizar o create card para exibir a descrição e data. Create card. É esse aqui, né? Create card. Ótimo. Mas espera aí. Tá. É isso aqui. Vou copiar, colar. Vamos ver se é só isso mesmo. Agora o seu Kanban tem um upgrade opcional. Profissional, se você quiser parar de usar prompt, que é meio 1999, eu posso criar um modal aqui. Não.
Chega, acho que tá bom. Vamos ver aqui como tá. Vou criar aqui tarefa de backlog. Descrição da tarefa. Legal. Tarefa para conferir o funcionamento do GPT. Data, ano, mês e dia. 2026, no mês 2, no dia 12. Ótimo, muito bom. Muda os estados. Se eu recarregar, continua, persiste. Editar. Editar o título. Vamos ver se vai editar mesmo. Vou colocar com... tirar o caps lock. Vou colocar assim, observação. Editar a data por 2023 ou 26. Tá certo. Ok. Então, aparentemente ficou muito legal, né? Vou deixar ele aqui como uma tarefa, porque a gente já testou o Excluir está funcionando. Ficou muito bom. Esse aqui é o do GPT. Agora eu vou lá no Gemini. Tá? Deixa eu colocar aqui, Gemini. E agora, não sei se esse modelo aqui é pago. Esse modelo é pago. Só conferir se o modelo é pago enquanto eu copio o prompt. Primeiro prompt que eu enviei para o GPT, tá? Que é esse aqui que deu início a tudo. Tá bom. Então, vou pedir a mesma coisa para ele. Já tem o Gemini aqui. O GPT continua aberto, certo? Vamos ver o que ele vai gerar aqui para mim. Esse código todo eu vou pegar, vou copiar e colar. Esse código aqui deu do GPT 278 linhas. Uma coisa que eu já reparei de diferença aqui no Gemini, que eu já pude ver, é que ele já fez uma coisa aqui com o CSS, né, que é a estilização. Então ele já criou variáveis de estilização, que é muito bom. É algo mais complexo do que, pelo menos em relação a CSS, é algo mais complexo do que o GPT fez. Tá? Então você vê ele usando as variáveis aqui. Tá, deixa eu copiar, colar no Gemini, formatar, só arrumar essa formatação aqui, rapidinho, formate, e vou abrir com o Live Server também. Ok, ele já me trouxe até algumas tarefas de teste, consigo enviá-las para um lado, para o outro. Opa! Mas a gente já viu uma diferença aqui, né? Por exemplo, deixa eu recarregar. Se eu pegar essa tarefa aqui de fazer, enviar para fazenda e recarregar a tela, ele não persiste os dados. Esse é o problema. Carregar banco de dados, atualizou e volta do zero. Ele não está persistindo os dados, tá bom. Se eu adicionar um cartão, que isso aqui tá legal, né? Adicionar um card, ficou bem legal a estilização, gostei da estilização. Então ele exclui, edita, mas não persiste. Então deixa eu adicionar um novo card. Ok, ele tem um contador aqui, um contabilizador, né, de quantas coisas ele atualiza em cada mudança que eu faço aqui. Mas eu vou falar para ele, para que não persistir os dados. Foi muito bom, mas você precisa persistir os dados em local storage. E também vou pedir aquelas outras coisas que eu pedi para o GPT aqui, que é para alinhar, né? Alinhamento e tal. Ficou ótimo. Tá. E também ficou ótimo, não mude nada, mas você precisa persistir os dados no local storage e também precisa que deixe os quadros com comandos alinhados ao meio. Eles estão começando no lado esquerdo e acabando. Ok, basicamente o mesmo prompt, e eu estou pedindo para ele
para persistir os dados, ele não está persistindo. Em relação à estilização, este primeiro aqui, o primeiro que o Gemini gerou, em relação à estilização, está melhor do que o nosso do ChatGPT, certo? Em relação à estilização, cores e tal, esse contador aqui, esse count que o GPT não adicionou, o Gemini já adicionou, mas ele deixou a desejar nesse daí. Deixa eu ver o que ele vai falar. Persistência. O sistema agora salva tudo localmente. Você recarga a página fechar. O quadro agora fica centralizado na tela. Tá. Tá, concluindo aqui. Ok. Copiar. Vou colar aqui. Vamos ver se ele vai fazer certo mesmo. Exemplo, arraste este card. Arrastei. Recarrego e ele persiste. Ok, então está persistindo, certo? Deixa eu adicionar mais um card e ver se ele colocou a altura máxima. Conferindo se tem a altura máxima no card. Olha, isso aqui é legal. Vamos comparar aqui. Então, se eu vier aqui adicionar mais um card fazendo, mais um card, tá? Mais um fazendo. Qualquer descrição, a data, vou colocar 2016, 2. Tá vendo que ele expandiu todos? É aquilo que a gente comentado. Se eu trouxer ele para cá, ele mantém pequeno. Se eu colocar os dois aqui, ele expande todos. O Gemini não está fazendo isso, ele está expandindo só esse, que é algo muito importante que eu mencionei neste prompt aqui. Até se vocês forem ver, eu mencionei aqui no prompt, eu falei para ele aqui. Eu disse que deixe os quase campos alinhados ao meio, eles estão começando. Também preciso que adicione uma altura máxima para quando tiverem muitos cards, ou máximo 3 cards, ele tem um scroll somente naquele status que tem mais card. Que é isso aqui, ó, somente naquele status que tem mais card. O GPT não seguiu isso, o Gemini seguiu. Então, se eu colocar um outro aqui, mais um exemplo. O teste. Vamos ver se a partir de agora tem um scroll. Que hora que a gente vai colocar esse scroll aqui? Beleza. Tem scroll. Ótimo, o excluir está funcionando. Ok, ficou bem legal. Agora eu vou pedir mais aquele último que eu mandei para o GPT para a gente comparar 100%, tá? Que é adicionar a descrição no card da tarefa, além de uma data para ele ser realizado. E aí a gente conclui. Então, comparando os dois aqui, os dois ficaram bem legais, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr os dois lado a lado pra gente ver, tá? Inclusive, eu já achei mais um probleminha aqui. O do GPT tá responsivo, tá um pouquinho melhor. O do Gemini não está responsivo. Tá vendo que eu já não estou conseguindo ver aquele ali do canto direito? O backlog está escondido, né? Então, estamos empatados, né? Se a gente for colocar ali, estamos empatados. Mas comenta aí embaixo qual você acha que está performando melhor até então, se o Gemini ou o GPT. Porque alguns deixaram, o GPT deixou a desejar em algumas coisas, o Gemini deixou a desejar em outras coisas. Então tá bem semelhante ali. Ele tá gerando o código ainda ou já terminou? Deixa eu dar um scroll aqui, porque parece que ele já terminou, mas o meu coisa aqui tá demorando a carregar aqui. Copy to clipboard, ok. Vamos colar, formatar e vamos ver de novo. Deixa eu tirar essa comparação lado a lado aqui. Sair da tela dividida. Vamos ver o Gemini aqui. Ótimo, cara, isso aqui é muito legal. Tá vendo? Eu acho que o Gemini ele entende muito mais de utilização que o GPT, mas o GPT entende muito mais de funcionalidades e de responsividade. Então, se a gente for ver, a utilização do Gemini está muito melhor. Ele cria um card agora. Então, o GPT até agora a gente ainda está em alert. Ele já criou um modal aqui, né? Por exemplo, nova tarefa. Criar um banco de dados para tarefas Kanban. Banco de dados com tarefas
status, descrição e data. Tem até um date picker aqui para selecionar a data, salvo. Ótimo, muito bom, muito bom. E para editar, eu edito direto no modal e ele traz os dados para mim. Muito bom, muito legal. Fechou, eu acho que essa é a comparação entre os dois aqui. Então esse é o do Gemini, eu acredito que ele ficou muito mais estilizado do que o GPT. O GPT ficou muito funcional e entendeu facilmente nos primeiros prompts, né? A gente conseguiu ver isso daí. Ele deixou algumas coisas a desejar, como essa altura, que deveria ser só de um card. Mas ele ficou muito bom, muito minimalista, muito fácil de usar. O Gemini também conseguiu, mas ele precisou, a partir do segundo e terceiro prompt, que ele começou a melhorar. O primeiro prompt, ele não ficou legal, ele não persistiu os dados, mas a partir do segundo e terceiro ele começou a melhorar em relação à estilização e alguns outros dados também. E comenta aí embaixo qual dos dois que você achou que foi melhor. E se você precisa desenvolver o seu software customizado, seja um desses aqui de tarefas, Kanban, alguma outra coisa do tipo, é claro que você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar nisso, mas é importante você ter a ajuda de uma empresa ou de profissionais que te ajudem com a tecnologia. E para isso você pode contar com a Coditech, o site é coditech.software, você pode olhar os links aqui na descrição, que tem alguns materiais, blogs também que a gente compartilha conteúdo de tecnologia. Fechou? Não se esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e até a próxima.